Olá, irmãos, eu sou o Felipe e dando seguimento ao Tadel de terça-feira que o pastor Joel falou sobre semeadura e colheita, eu quero explicar aqui para vocês ao longo dessa semana alguns princípios da semeadura. E já que você está conosco, já pode pegar a sua Bíblia aí e me ajudar abrindo em Gálatas 6, por favor. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. O 8, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui tem o primeiro princípio. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos ou plantamos. Tudo o que semearmos, iremos colher. Não há como fugir disso. Então, se nós plantarmos, nós vamos ter a colheita. E isso é uma lei dada pela palavra de Deus. Como assim, Felipe? Se semearmos na carne, como diz a palavra, colheremos na carne. Se semearmos no Espírito, colheremos no Espírito. Veja só, os frutos da carne, eles passam. Eles são resultados de atitude que tomamos na carne. Porém, para nós colhermos benefícios duradouros, frutos que permanecem, é preciso que nós plantemos em Deus. Num princípio geral, assim posso falar para vocês, bênçãos gerais são aquelas que recaem sobre os ímpios e sobre os santos. Depois nós podemos ter bênçãos de salvação, que são aquelas por exemplo, quando Deus quis filhos, o que ele fez? Ele deu o seu próprio filho. Então isso também é um exemplo de que Deus estava querendo colher e o que ele fez como semente na plantação. Quando temos bênçãos plantadas para outras pessoas e o benefício não vem diretamente para ela, a gente também pode chamar de bênçãos plantadas. Por exemplo, nós somos pais, ou a maioria de nós somos pais, e muitas vezes a gente planta e semeia na vida dos nossos filhos coisas que eles vão colher lá na frente. Por exemplo, um pai que faz aí um aporte financeiro, faz uma poupança para os seus filhos, para que ele possa ir lá com uma idade mais de 18, 16, 18 anos, poder ir à faculdade. Isso é um exemplo de um pai plantando para que o seu filho possa colher. E outra coisa que fica muito claro aqui, como essa é uma lei que nós plantamos e certamente vamos colher, e que nós colhemos aquilo que plantamos, em outras palavras, nós somos frutos das nossas próprias escolhas. Ou seja, o que nós escolhermos plantar é o que nós vamos colher. Não há como fugir disso. Ou seja, assim como diz em 2 Samuel 12, no versículo 9, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O versículo segue, mas aqui já entramos na segunda lei, o segundo princípio. Nós vamos colher da mesma espécie que plantamos. Aqui nesse texto, Davi semeou desprezo, semeou pecado na sua vida, em relação à palavra. E ele colheu isso depois com a família. Então, quando ele mandou matar Urias, ele colheu isso aí com os seus filhos. Você sabe da história, se você não sabe, lhe convido a ler um pouco mais em 2 Samuel, e você vai ver que Davi acabou plantando isso e colhendo isso aí também. Isso me vem assim a um estudo, por que nós temos a sensação, muitas vezes, que estamos passando por um problema novamente, o mesmo problema de novo. A gente acha assim, mas eu já entrei na igreja, já estive lá e eu achei que eu estava livre desse problema, mas ele volta a recorrer na nossa vida. É porque a gente plantou e ainda está colhendo. Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui. Se alguém na sua vida anterior a vir a Cristo mentia demais, mentia muito, e uma dessas mentiras ficou para trás. Mesmo depois de nascido em Cristo ou dentro da igreja, essa mentira segue essa pessoa, continua com ele.
E ele pode então estar sofrendo esse mesmo problema. Pô, por que eu não consigo parar de mentir? Muitas vezes ele vai ter, né, a sensação de que não parou de mentir, mas ele está realmente colhendo aquilo que ele plantou. E, de novo, né, como diz o segundo princípio, nós vamos colher da mesma espécie que plantamos. Então, onde é que nós vamos chegar aqui, meus irmãos? Onde é que eu quero chegar com você? Nós temos que olhar para as sementes que nós plantamos. As sementes são palavras tanto boas quanto más. São atitudes tanto de justiça quanto de injustiça, por exemplo. São escolhas certas ou escolhas erradas. São pensamentos puros ou pensamentos ilícitos. Então, tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher da mesma espécie. Quando a gente pensa que a semente é uma palavra boa, nós a plantamos, nós vamos colher coisas boas. Quando a semente é uma palavra ruim, nós vamos colher coisas ruins. Como assim, Felipe? Me explico. Muitas vezes a gente olha e observamos coisas boas nos nossos filhos. E às vezes até falamos, poxa, o filho do irmão, ele copia o pai, ele é a cara do pai dele, ele faz a mesma coisa que o pai dele. Isso foram sementes plantadas na vida desse filho. Só que isso pode ser uma semente boa ou pode ser uma semente ruim, uma semente má. Pode ser, ele é muito parecido com o pai porque é uma pessoa generosa, alegre, dedicada à palavra, ou pode ser muito parecido com o pai, que ele tem os mesmos vícios e os mesmos problemas que o seu pai. Enfim, toda semente, ela é uma escolha. E a nossa escolha vai nos dizer o que nós vamos colher. Porque, inevitavelmente, o que plantarmos, nós temos de colher. E nós vamos colher na mesma espécie que plantamos. E esse foi, então, o segundo princípio. Recapitulando, princípio 1, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Princípio 2, nós vamos colher da mesma espécie que plantamos. O homem natural, ele não tem como colher coisas diferentes a não ser o pecado. Lembramos lá de Adão e Eva. Adão, ele pecou, e a partir da descendência de Adão, todos nasceram pecadores. Nós sabemos bem disso. Porém, quando nós somos nascidos de novo no Espírito, nascidos de novo em Cristo, nós somos, como diz a palavra, nova criatura. Então nós temos uma nova origem. Entenda que a partir disso nós somos fruto de Deus. Ou seja, se pecadores geram pecadores, nascidos em Jesus, nascidos no mundo espiritual, eles passam a gerar produtos ou frutos espirituais. Então, na nossa vida, a partir do momento que a entregamos para Jesus e ele tem o domínio, Jesus então está plantando, vou fazer essa reflexão com você. Jesus está plantando em você sementes boas, frutos espirituais. E a partir daí nós começamos a colher esses frutos espirituais. Não mais como pecadores, não mais homens naturais, mas já nascidos de novo, nascidos no Espírito. Veja, como eu falei antes, Deus plantou Jesus para nós. Quando ele quis filhos, e ele queria ter mais filhos, ele mandou seu filho. Fazendo uma analogia aqui, Jesus foi plantado entre nós para que a partir dele se gerassem bons frutos para Deus, os seus novos filhos, que somos nós, tidos como filhos por herança. Mas veja, se quando nós aceitamos Jesus e aceitamos verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós, isso vai nos deixarmos libertos de uma vida de pecados. Nós sabemos bem disso e entendemos porque nascemos de novo. Então, a partir daí, nós podemos novamente semear e colher novas sementes. Podemos semear e colher bons frutos, frutos daqueles do Espírito. Podemos decidir que nossas escolhas vão ser, a partir disso, sempre escolhas boas, colher sempre coisas inerentes ao Espírito, à palavra, aos ensinos de Jesus, e não mais estarmos plantando e colhendo pecado. Dito isso, quero chamar vocês uma reflexão interessante lá em Eclesiastes 3, que
diz bem assim, né, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Depois segue ali, convido você que vá, pode ler até o 11, quem ainda não conhece muito bem, mas quem já conhece o texto sabe o que está escrito ali, e eu quero que a gente se detenha apenas nos primeiros versículos, né? Onde tudo tem o seu tempo determinado. Muito importante a gente entender que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, Deus já fez tudo isso planejado, Deus já deixou tudo pronto, né? Pré-escrito, vamos dizer assim, para cada um de nós. E há tempo de nascer, tempo de morrer, mas especialmente, né, quando tudo tem seu tempo determinado, nós vamos entender um terceiro princípio que eu quero explicar para vocês, que nós colheremos numa estação diferente da que semeamos. Por exemplo, nós vamos plantar no verão para colher numa próxima estação. Você não consegue plantar e colher no mesmo momento, ou plantar e colher no mesmo dia, né? Muitas pessoas hoje no mundo, e a gente vê isso claramente até dentro do nosso próprio ambiente de igreja, nós temos muita questão de pessoas muito ansiosas, querendo colher antes do tempo devido. Então muitas vezes a pessoa acredita que semear de manhã vai colher à tarde, né? Algumas coisas até pode acontecer assim, mas na maioria dos eventos nós vamos acabar colhendo à frente, né? Em outra estação. Onde é que eu quero chegar com isso? Muitas pessoas elas querem chegar no alvo sem antes ter feito a caminhada, né? Querem resultados rápidos. A gente ouve e vê muito isso, né? E eu vou dar um exemplo prático aqui. Você pega um livro para ler, você lê as primeiras páginas, acha que entendeu a história e vai lá para o fim, lê o final. Aconteceu, tive alguns colegas na época de estudo, na faculdade, por exemplo, que eles achavam isso aí. O livro tinha 200 páginas, eu leio as 20 primeiras, 20 últimas e eu entendi todo o livro. Então querem pular etapas, pular capítulos, né? Quando na verdade a gente tem que esperar o período apropriado. Então quando dissemos ali, e esse princípio nos informa isso, que colheremos numa estação diferente de que semeamos, é porque há um período apropriado para plantar e há um período apropriado para colher. Não tem como esse período ser o mesmo. Não há nada de imediato, né? É preciso passar pelos processos. A semente, quando ela é plantada, ela fica debaixo da terra. A gente não enxerga, olhando para ela crescer, mas sabe, por fé, que ela está evoluindo ali. Até que ela rompe o solo e começa a nascer a planta. Mas ainda não é tempo de colher os frutos. E ela vai se crescendo e se desenvolvendo até que vai chegar o momento em que ela vai então florescer, e ainda não é o momento de colher os frutos. Depois os frutos vão aparecer e eles vão amadurecer. E aí então, depois de maduros, é que será o tempo de colher o fruto. A gente pode observar, por exemplo, uma figueira. Nós temos várias aqui no litoral gaúcho, perto das lagoas. Leva 100, 200, 300 anos para chegar a um tamanho adequado. Outro dia eu estava conversando sobre pinheiros e árvores, né, de eucalipto, por exemplo, e elas levam no mínimo 6 anos até 20 anos para estar num tamanho adequado. Então ali um dia alguém plantou uma semente lá e vai ter que esperar até 20 anos para colher de uma árvore madura. Essa árvore ela passou por todos os processos, ela teve intempéries, passou chuva, passou sol, teve galhos quebrados, teve falta de algum nutriente no solo, teve que ser recuperada, enfim, ela teve um tratar na sua vida. Então, nós não podemos ser ansiosos esperando que a gente colha antes do determinado tempo, né? Então, como a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, também há estações, determinadas para a nossa vida. Há tempo de tomar decisões, há tempo de colher as decisões tomadas. Deus já fez esse plano para nossas vidas e Ele espera que você sempre semeie decisões certas para que no futuro você colha de acordo com a sua decisão. Se hoje, porventura, plantamos
decisões erradas, não há como não colher essas consequências, né, de decisões erradas. E veja, se plantar exige esforço, colher exige muito mais, meu irmão. Então não adianta só, né, palavras que a gente lança na vida dos filhos, sejam boas ou sejam más, elas serão colhidas à frente, seja por nós, seja pelos nossos próprios filhos. Então, irmãos, plantar exige esforço, mas colher vai exigir um esforço maior ainda, né? Hoje em dia, nós buscamos muito, os pais, né, plantar coisas boas nos filhos, mas nos exige muito chegar nessa colheita. Quer dizer, você tem que ensinar seus filhos, tem que estar junto com eles, tem que lançar palavras de amor, produzir isso, demonstrar isso. Mas quero te dar um alento. No Salmo 126, versículo 6, diz assim: aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Então a palavra, meus irmãos, ela diz que nós podemos até passar, né, plantar nos esforçando. E certamente, quando nós formos colher, vamos precisar de mais esforço, mas vamos estar alegres. Vamos nos alegrar com o que nós estamos colhendo. E se hoje olhamos para os nossos filhos e podemos plantar neles, lançar neles sementes boas, com certeza nós vamos colher isso tanto na nossa vida diretamente quanto na vida dos nossos filhos, né? Importante um ponto aqui: a semente que sai da nossa mão nunca deixará a nossa vida. Vou repetir: a semente que sai da nossa mão nunca deixará a nossa vida. Então, nós não podemos semear uma necessidade e colher um suprimento. Nós não podemos lançar sementes ruins e não esperar e achar que ela não vai ter um retorno na nossa vida. Mas da mesma forma, quando lançamos sementes boas, elas não saem da nossa vida. Quando nós semeamos, né, a palavra ou semeamos vida na vida de outras pessoas, certamente essas vidas serão impactadas e também poderão semear mais adiante. E dentro da nossa vida nós vamos observar esse mover de Deus, a colheita alegre, nós vamos ver os frutos dando fruto, né? E vamos ver a nossa palavra, a nossa semente brotando na vida das pessoas, né? Inclusive na nossa. E aí fica aqui para nós pensarmos um pouco hoje: nós plantamos hoje para nós ou plantamos para todos? As sementes que estamos lançando é só para mim? É para minha família? É para os meus filhos? É para a igreja toda? É para os meus irmãos? É para o meu grupo de GC? É para a igreja? É também para os ímpios? Nós temos que pensar, porque se nós plantarmos no natural, nós não teremos uma colheita no espiritual. Então não há como a gente separar essas coisas, querer um resultado diferente, nem mesmo que seja imediato. Eu te convido a refletir: estamos plantando para nós ou para todos os nossos irmãos? Fechando aqui, eu quero então fazer um resumo para você e dizer: o primeiro princípio, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Segundo princípio, nós vamos colher da mesma espécie que plantamos. E terceiro princípio, colheremos em uma estação diferente daquela que plantamos. Em seguida você vai ver, né, no próximo episódio nosso aqui, você vai ver outros princípios dessa mesma palavra. Eu quero encerrar contigo orando. Te peço então que feche seus olhos e baixe sua cabeça comigo. Querido Pai, obrigado, Deus, porque estamos aqui falando da Tua palavra e certamente plantando aqui para colher mais à frente, Senhor, palavras de bênção, de ensino, de sabedoria diante daquilo que temos para viver, da nossa família. E queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu nos promete que vamos colher o que plantamos, que vamos colher da mesma espécie que plantamos e que colheremos numa estação diferente da que plantamos. E isso quer dizer, Senhor, que nós, escolhendo coisas certas, fazendo as boas escolhas, nós teremos uma vida de colheita farta, de colheita imensa, Senhor, da Tua palavra e da Tua vida sobre cada um de nós. Por isso nós Te agradecemos, Pai. Obrigado por esse dia, por esse ensino. Abençoa os irmãos que estão nos ouvindo e que possam seguir aprendendo, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima.